eu me chamo Lucas Sena, eu sou estudante daqui da UFC e eu fiz letras, né, letras português-francês, e com essa habilitação me permite ser professor de francês. É o que eu mais atuo, na verdade, o que eu mais trabalho é com o ensino de francês para estrangeiros, né, para pessoas não francófonas. Mas também eu comecei com uma experiência no NUEP, que é de ensino de português para estrangeiros. Bom, no começo daqui eu nunca tinha, né, ido para uma sala de português para estrangeiros e foi a minha primeira turma e eu comecei assim. Eu tive sorte porque a maioria dos meus alunos eram hispanofalantes e como eles eram hispanofalantes, a proximidade da língua dava uma facilidade maior de trabalhar com eles, as estruturas eram mais claras. Claro que tinha aqueles erros básicos, né, de quem está aprendendo a língua, de alguns erros de pronúncia, o que é normal. Mas o mais interessante dessa turma era que eu tinha 12 alunos, eram 11 hispanofalantes e uma chinesa. Aí então eu tinha que fazer toda a minha aula pensando assim, nossa, será que essa aluna vai entender isso? Porque os outros já estavam, como estavam vivendo aqui, tem essa língua muito próxima e o nível deles eles já estavam lá, né? Não tinha realmente o nível do semestre, eles adquiriam tudo muito rápido. Mas ela não. Apesar de viver aqui, a língua dela era muito distante para aprender, né, assim, facilmente. Então eu sempre pensava em minhas aulas, eu tenho que pensar nela, porque os outros, claro, os outros vão entender que eu estou direcionando a aula para quem tem um nível assim mais distante do esperado, né? Aí essa foi minha experiência aqui. A segunda eu fiquei um ano no NUEP, estou ainda no NUEP, né, mas eu tive experiência assim. E eu fiquei um ano. A segunda turma foi mais tranquila, porque era uma turma bem mais homogênea. Eu não tinha nenhum outra nacionalidade, era só hispanofalantes aqui da América Latina. Então acaba sendo mais tranquilo. Aí, bom, como eu disse, né, como eu sou professor de francês, a França ela tem um programa de assistente de línguas na França, que todos os anos ela seleciona brasileiros, uns 30 brasileiros, para ir atuar em escolas francesas para ensinar português para as crianças e também no ensino médio. Aí eu lancei minha candidatura, né? Eu mandei documento, mandei carta de motivação. Vale lembrar que para ir por esse programa, você só precisa estar na graduação e ter um nível B2 de língua francesa. Se vocês colocarem programa de assistente de língua portuguesa na França, na internet vocês vão encontrar no site da embaixada. Aí eu fui selecionada, eu mandei, né, teve entrevista, análise de currículo e tudo, fui selecionada. A minha designação foi Guiana Francesa, né? É estranho porque realmente quem estuda letras, toda a nossa formação é voltada para a França metrópole. E isso é interessante, porque depois que eu voltei lá, eu passei a falar França metrópole, não só França. Agora existe a França metrópole. E depois que eu vi minha candidatura, saiu a minha nomeação, né, na Guiana Francesa, num colégio. O colégio era crianças e era a minha primeira experiência trabalhando com crianças. Eu nunca tinha trabalhado com crianças antes. Aí eu fui para a Guiana Francesa. Teve todo um problema por causa do visto e da pandemia, né, não sabiam como ia fazer. E até porque a fronteira da Guiana Francesa está fechada com o Brasil ainda. Não é como a metrópole, que é a França, né? Aí, não é como a metrópole, como ainda está fechada, não pode pedir visto. Aí perguntaram, como a gente vai fazer? Aí abriram uma exceção para os 9 brasileiros que iam, né, para a Guiana, que foram designados para a Guiana. Bom, aí eu fui. E interessante é que as pessoas realmente não sabem muito o que é a Guiana. A Guiana Francesa é um outro país. Qual é a moeda? Qual é a língua? Onde fica? Bom, o que é a Guiana Francesa? A Guiana Francesa é um território francês ultramarino, o que quer dizer que fica do outro lado do mar, não fica na metrópole, né? E ela fica aqui na América do Sul. Ela faz fronteira com o Amapá. Acho que todo mundo já viu nas aulas de geografia do Oiapoque ao Chuí. Sim, o Oiapoque é a última cidade que faz fronteira com São Jorge, que já é a Guiana Francesa. Aí é isso, a Guiana Francesa é um território ultramarino da França. Lá a língua oficial é o francês, mas como tem muitos grupos étnicos, né, e muito imigrante,
São várias línguas, assim, às vezes quando eu estava andando na rua, eu ouvia português, crioulo haitiano, chinês, inglês. Por exemplo, eu pegava muito táxi, e uma vez eu peguei um táxi e a mulher estava, duas senhoras, estavam falando em inglês no carro, assim. Nossa, que interessante, eu com a minha amiga aqui atrás falando em português. É isso a Guiana, essa diversidade cultural. E lá, o idioma oficial é o francês, a língua, né, a moeda é o euro, você gasta em euro e ganha em euro, isso é bem interessante, tão perto do Brasil. E tem muitos brasileiros. O clima não é como no Ceará é bem quente, lá é mais ameno. E tem uma coisa interessante da Guiana, é que lá só tem 300 mil pessoas, não chega nem a ser um bairro de Fortaleza. E por isso a ocupação do território é bem esparsa, sabe? Tem um conjunto habitacional aqui e o outro lá não sei aonde. E entre isso tem muitas florestas, muitas florestas. Por isso que eu digo, se você gosta de natureza, a Guiana é o lugar exato, porque tem muita floresta, tem muita cachoeira, e as cachoeiras são as coisas mais incríveis. Tem muitos animais, sabe? Você pode... Eu digo assim, quando eu fui para a Guiana, aqui em Fortaleza eu não fazia muito trilha. Mas na Guiana Francesa eu virei o trilheiro, sabe? Todo fim de semana eu estava metido na floresta, porque tem muita floresta. E tem muito coisa que eles chamam em francês de cric, que é igarapé. E esses igarapés são muito lindos, sabe? E existe uma borboleta que sempre quando eu ia para a floresta, ou eu ia para uma cric, eu havia que era uma borboleta azul. E é a coisa mais linda, assim. E é isso, a diversidade cultural e tudo. E, por exemplo, Cayena, que é o chef-lieu da região, que é a capital da Guiana, é uma cidade incrível, linda, linda, linda. Tem cafés e tem a praça que é no centro, que se chama Place des Palmistes, que tem muito palmeiras, por isso que palmista. É linda, sabe, gente? Eu indico muito ir para a Guiana Francesa. Bom, e é isso, tem muita natureza e a diversidade cultural. Essa é uma das coisas mais incríveis. Uma vez eu estava tomando um café perto da Praça de Palmis, não vou dizer o nome do café porque não vou fazer propaganda gratuita. Bom, eu estava lá tomando café incrível, e eu percebi uma coisa. No café ninguém estava falando francês. Tinha umas 6 línguas sendo faladas e, claro, eu sabia que eram 6 línguas porque algumas eu não entendia, outras eu entendia, mas nenhuma era o francês. Aí eu disse, qual era o momento que a gente falava francês? Quando a gente falava com a moça para pedir o café, para fazer o pedido e tudo. Porque a língua comum dos grupos étnicos é o francês, entendeu? Eu vou, por exemplo, se eu vou no mercado, mesmo que seja outra pessoa de outra nacionalidade, e até mesmo se for um brasileiro, eu vou pedir em francês, não vou pedir em português. E é isso, né, a experiência da Guiana, e é um lugar incrível. E tem muita estrada, assim, e é muito lindo. Bom, aí falar sobre o programa, né? Eu fui para ser professor, né? O programa, basicamente, você vai ser assistente de um professor. Ou seja, existe um professor de português, que geralmente ele é francês, e esse professor vai receber o assistente para auxiliar na sala. E qual era a minha atividade principal? Eu fazia atividades, por exemplo, atividades pedagógicas. O professor estava ensinando o passado, o pretérito perfeito, né, o passado. Aí eu elaborava uma atividade para que os alunos fizessem. Podia ser cultural, por exemplo, podia ser cultural ou pedagógica. Um exemplo de atividade que eu fiz era o Dia das Mulheres, né, Dia Internacional das Mulheres, 8 de março, e a professora estava estudando o pretérito perfeito. Aí eu pedi para eles pesquisarem mulheres importantes, sabe, da história. Aí eles pesquisaram a história dessas mulheres e falaram na sala. Ou seja, é uma forma de se trabalhar o passado. E era dessa maneira que a gente trabalhava, sempre auxiliando o professor. O professor tem uma necessidade, eles nos pedem tudo. E basicamente você está lá para o aluno ter contato, né? Os alunos tinham muita curiosidade de saber, o que é que se come no Brasil e tudo. E como é uma festa, me diz uma festa, me diz isso, me diz aquilo e tudo. E os alunos, eles tinham mais curiosidade em festas, que eles adoravam a festa, sabe? Nem tanta vida assim do cotidiano. Aí durante a sala eu fiquei como eu disse para vocês, eu fiquei num colégio, que são crianças de 11 a 14 anos. Eu nunca tinha tido essa experiência de trabalhar com crianças, foi a minha primeira vez,
mas a professora, ela me auxiliava, porque realmente ela está ali também para te auxiliar, né? Dizer, olha, essa atividade é boa, essa atividade não é boa. E dentre as dificuldades que eu encontrei na escola é porque o Brasil não produz muito material didático voltado para crianças, né? Português, língua estrangeira. Mas quem produz? Portugal. Aí, às vezes, os alunos estavam falando de um jeito, eu falava, não se fala assim. Aí ele abriu o livro, mas professor, olha aqui no livro, tá aqui, ó. Aí eu ficava... Aí quando eu virava a página, a capa do livro, português de Portugal, aí eu ficava, ah, sim. Aí eu falava, gente, ó, esse livro é de Portugal, eu sou do Brasil, então vai ter uma diferença. Ah, e uma coisa interessante, os alunos pensavam que eu falava brasileiro, por quê? Porque eu sou do Brasil. Aí eles falavam, professor, como o senhor pode falar português se o senhor não é português? Aí eu explicava, gente, teve a colonização, né, que as línguas europeias vieram para a América e a gente fala outras línguas. E é isso, basicamente tinha alunos muito esforçados e também tinha os brasileiros, sabe? O que é que acontece? Na França eles têm o que chamam de moyenne, que é a média. Aí os brasileiros, os filhos de brasileiros que estão lá, eles são franceses, mas são filhos de brasileiros, falam português perfeitamente bem, coloca português como língua estrangeira só para ter uma média maior. Aí eu falava assim, perguntava para os brasileiros, né? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês já sabem falar? Aí eles falavam, ah, professor, eu quero aumentar a minha média. Aí eu ficava, esse menino aqui. Bom, uma coisa que eu acho interessante é que quando os alunos estão aprendendo o francês aqui no Brasil, os brasileiros, eles fazem algum erro, né? Tipo, falam assim, de vez falar peu, falam p, outra coisa. E lá eles também têm esses problemas, sabe? Por exemplo, nós temos 2 R's, carro e caro. Para um aluno francês fazer esse som é muito difícil, porque eles falam carro. Mas professor, não vejo a diferença de caro e carro. E as diferenças culturais são muitas, por exemplo, a maneira de comer, né? Quando eu falei para eles que em Fortaleza não tinha açaí como eles têm lá, eles ficavam, nossa. E um menino veio para Fortaleza e falou, professor, em Fortaleza vocês não comem açaí, vocês comem sorvete de açaí. Porque ele já tinha vindo para Fortaleza e tinha experimentado e disse que a gente usava isso. E essa maneira de comer e tudo. E eu apresentei, eu tive que falar das refeições, né, para um dos alunos. E eu falei como a gente come, né? E falei da Quinta do Caranguejo, porque uma coisa, Fortaleza para os guianenses, antes da pandemia, existia um voo toda sexta-feira de Caiena a Fortaleza. Fortaleza Caiena. Toda sexta-feira tinha esse voo. Hoje em dia não tem mais, por causa das fronteiras fechadas, né? E parece assim, todo guianense já veio para Fortaleza. E toda vida que eu falava, sou de Fortaleza, eles falavam, Quinta do Caranguejo. Gente, essa Quinta do Caranguejo é tão famosa assim, não sabia disso. Mas eu falava das comidas e tudo, de como a gente come, e eles achavam isso muito diferente. Por exemplo, comer arroz, feijão e macarrão todo dia no almoço. Aí eu falava, a gente come isso. Eles ficavam achando estranho, porque lá eles comem muito batata e muito pão. O almoço praticamente quase todo dia é batata, batata, batata. Mas enfim, e eles achavam muito estranho. E essas dificuldades, né, culturais de compreender, por exemplo, eu apresentei a festa do Queima Judas para eles, e eles ficavam, nossa, que interessante. Mas só que eu falava, não, vocês não vão poder participar porque eles são muito crianças e tudo. Mas esses choques, né, da refeição, do dia a dia, por exemplo, você falar sorrindo, né, eles disseram muito isso, chegar numa loja e alguém te receber sorrindo, isso é diferente, sabe? E uma coisa cultural que, dentro da sala de aula, que eu percebi aqui, no Brasil, por exemplo, na França, você não chama o professor de professor, né? Que é que a gente fala, o professor Lucas, é como se eu falasse o senhor Lucas, é o pronome de tratamento do professor. Lá eles chamam de senhor. E uma coisa cultural que, quando eles falavam em português, eles falavam, senhor, eu tenho uma dúvida. Aí eu falava, gente, no Brasil a gente fala professor. Aí eles, ok. Senhor, eu não entendi isso. Aí eles não conseguiam falar professor, eles falavam senhor, que é caso no Brasil, né? Os brasileiros, quando falam em francês dentro da sala de aula, eles falam professeur, não monsieur. E outra coisa, quando eu me apresentei com o meu nome. Eles perguntavam assim, professor, nós vamos chamar o senhor pelo seu nome? Aí eu dizia, Aí eles ficavam, nossa, que estranho, porque lá eles têm o hábito de chamar monsieur, né, que é o senhor, e o sobrenome do professor, não o nome. O que a Guiana mudou em mim?
Primeiro foi falar o nome do país, né? Que aqui no Ceará a gente fala Guiana, mas lá mesmo os brasileiros nós só falamos Guiana. Isso é a primeira grande diferença que eu vi, que eu percebi que eu não falo mais Guiana, eu falo Guiana, né? Guiana. E na verdade o que eu sinto mais, o que mudou realmente em mim foi a autonomia, sabe? Por exemplo, lá o transporte público na Guiana é muito, muito complicado, sabe? Não tem muito. Aí o que é que eu fazia? Pedia carona na estrada. Lá a gente chama de fer de stop, né? Em francês, fer stop. Aí você vai para a estrada e fica. E alguém para e as pessoas perguntam, nossa, que loucura! Mas é estranho porque lá tem muita gente, sabe? Não muita gente, geralmente são os jovens, né? Porque as pessoas mais velhas já têm o seu carro. E tem muita gente na estrada pedindo carona. E ninguém acha um absurdo, sabe? E essa autonomia de pensar assim, o ônibus não tem ônibus. Então vou para a estrada. Isso, eu não sei para as outras pessoas talvez sejam besteira, mas isso é uma sacada tão legal. Dizer, não tem ônibus, vou para a estrada pedir carona. E essa autonomia também, por exemplo, de eu que tive que procurar o lugar para ficar, eu que tive que conhecer a cidade, né? Claro, teve gente que depois que eu conheci algumas pessoas, eu fiquei numa casa de uma brasileira, incrível essa senhora, e ela me ajudou muito. Mas antes de para eu chegar até ela, eu tive que percorrer um caminho muito, muito grande. Eu enviava mensagens, sabe, daqui do Brasil para as pessoas lá da Guiana Francesa e falava, olha, eu quero alugar um quarto. A pessoa dizia, mas você está no Brasil e a fronteira está fechada, não tem nem discussão, sabe? E uma vez eu mandei uma mensagem, a mulher disse, não vou receber ninguém porque no Brasil a pandemia está descontrolada e eu não vou receber. Teve uma situação engraçada aqui, foi mais uma coisa minha. Uma vez uma aluna pediu, porque em francês o suéter é pull, né? Aí a aluna perguntou, professor, nós estávamos falando sobre roupas, aí a aluna queria falar que viajou e precisava de um suéter. Aí ela me perguntou, né? Mas ela só falou a palavra pull. Aí eu falei galinha, que é poule em francês. E aí quando ela foi falar o que ela queria falar, ela falou, eu botei uma galinha na mala. Aí eu fiquei, gente, não é galinha, é suéter, ok? Foi um erro aí. E também, tem uma coisa muito interessante. Uma vez um aluno meu, linguística, né? E claro, isso para um linguista vai ser, a gente estudou os verbos, né? Verbos regulares e no passado e tudo. Aí ele falou assim, domingo eu fazei uma festa. Aí eu fiquei, nossa, que interessante, uma criança assim de uns 12 anos falar eu fazei. Porque é como se ele compreendeu a regra e aplicou claro, no verbo é irregular e tudo, vai ter toda essa questão, mas ele aprendeu a regra, sabe? Aí eu falei assim, menina, eu devia ter gravado isso, porque alguém falar eu fazei, ser uma criança estrangeira, é muito, muito incrível. Aí ele falou, domingo eu fazei e tudo. E às vezes eles trocavam assim, palavras, e essas situações linguísticas dentro de sala de aula era muito interessante, sabe? Bom, uma coisa interessante também que eu queria registrar é a cultura que a gente fala, a cultura creole em francês, que é a cultura dos guianenses, né? Que o creole é um grupo étnico também da Guiana. E eles têm toda uma maneira de comer que eu achei incrível, sabe? É pesada as comidas? São pesadas, sabe? Não é comida assim que você come às 8 horas da manhã, mas são muito gostosas, muito, muito gostosas. E tem uns contos, sabe? Eles têm um hábito, é a contadora de história. E quando você vai escutar a contadora de história, é a coisa mais incrível do mundo, sabe? E eles fazem coisas para você participar, que tanto que é tão interessante que quando eu cheguei em casa, a primeira vez que a gente estava lá, né? Eu estava lá com a minha família, eu falei, gente, eu preciso contar uma história para vocês. E eu falei para eles o que eles deviam fazer, porque assim, quando a contadora de história vai contar uma história, a gente tem que fazer uma coisa. De tempos em tempos, quando ela está contando a história, ela fala cric, e todo mundo tem que falar crack. Aí, e isso dá uma coisa assim, todo mundo fica, nossa, cadê o momento que eu vou falar crack, né? Aí fica lá e tudo. E tem uma coisa muito interessante, uma lenda da Guiana, que é sobre o bouillon d'Awara. O bouillon d'Awara é uma comida, né, que eles dizem que se você comer, você não vai conseguir viver em outro lugar que não ser na Guiana.
Infelizmente eu não comi o bunhão da Uará. Não sei se eu vou voltar para a Guiana, então é por isso que eu ainda estou na dúvida. Mentira, não estou na dúvida não. Se tiver uma oportunidade eu volto logo. Eu acho que quando você mora em um outro país, duas coisas podem acontecer com você. Você pode detestar viajar, pode dizer, nossa, eu quero ficar no meu país para sempre e nunca mais sair. Ou a segunda coisa, que é, nossa, é tão legal descobrir outras culturas, é tão legal, por exemplo, conhecer outras pessoas. E quando você é um estrangeiro em um país, geralmente você tem a tendência de conhecer outros estrangeiros de outros países, isso abre o seu leque muito. Que você disse, nossa, então eu vou repetir essa experiência, eu quero que essa experiência se repita em um outro lugar, eu conheça outras pessoas, outras culturas, outras formas de comer, né? Porque mesmo, por exemplo, eu morei com brasileiros, e eram brasileiros de Amapá, né? Da cidade de Macapá. Eles comiam completamente diferente de mim, sabe? Às vezes eles comiam uma coisa e eu ficava, nossa, por que a gente não come assim? E o mais interessante era que eles também tinham parentes indígenas. E os indígenas comem diferente das pessoas de Macapá. E as pessoas de Macapá comem diferente de Fortaleza. E você fica, nossa, nós somos brasileiros, mas nossos hábitos alimentares são completamente diferentes. Então é isso. Eu acho que por mim, por enquanto, eu estou com a segunda opção, sabe? Conhecer pessoas, conhecer outros lugares e os ambientes, os espaços, sabe? E perceber assim, nossa, como é interessante conhecer pessoas, lugares, comidas, formas de ser, formas de viver e até mesmo formas de se comportar, né? Porque tem toda uma questão cultural do comportamento e isso é fascinante de se descobrir.